Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História, saudade de vocês. Vamos discutir um pouquinho aqui hoje o primeiro reinado, né? O período da independência do Brasil, 1822, em que o Brasil é governado por Dom Pedro I, até 1831. Dom Pedro I, né, que faz o famoso grito do Ipiranga, declara a independência do Brasil, lembrando que o Brasil negocia com Portugal, né, paga a sua independência, então inicia-se o chamado primeiro reinado, né? Primeira medida ali de Dom Pedro, né, era elaborar uma Constituição. Constituição é a lei máxima do país, que fala quem pode votar, quem não vota, quais são os direitos, os deveres, quem governa, quanto tempo. Então, o Brasil se torna, né, um país independente, é necessário elaborar uma Constituição. Ele convoca uma Assembleia que iria discutir, né, e aprovar uma Constituição. Quando uma Constituição é discutida por vários setores, votada e aprovada, ela é chamada de promulgada, né? Só que Dom Pedro não gosta desse projeto de Constituição que ele vê, ela inclusive tem o apelido de Constituição da Mandioca, que dava muito direitos a proprietários rurais e não dava amplos poderes para Dom Pedro. Ele não gosta, ele dissolve essa Assembleia que está discutindo uma Constituição e impõe uma Constituição do jeito que ele queria, que dava amplos poderes para ele. Quando uma Constituição é imposta, sem ser discutida e aprovada, ela é chamada de outorgada. Então pode ser de duas maneiras, promulgada e outorgada. Promulgada é discutida amplamente, votada e aprovada. Tá? Outorgada é imposta. Então essa Constituição vai dar amplos poderes para Dom Pedro. É uma espécie de absolutismo, como tinha na França, que nós estudamos lá, só que num grau um pouco menor. Para você ter uma ideia, ó, vai ter uma divisão em 4 poderes a Constituição. Executivo, que administra, né, vai executar as leis. Legislativo, que elabora as leis. E judiciário, que julga as pessoas que não seguem as leis. Além desses poderes, vai ter um maior, são 4 poderes, chamado poder moderador, que era só do imperador e estava acima de todos os outros. Então, na prática, ele tinha poderes absolutos. Tá? Só lembrando que no Brasil, hoje, né, já é uma outra Constituição, mas, por exemplo, o Legislativo Nacional, quem faz as leis, são deputados e senadores. Eles não julgam as pessoas. Quem julga é o judiciário, que são os juízes, né? E o executivo, o chefe hoje no Brasil é o presidente, não é mais uma monarquia, não é o rei, é o presidente. O presidente ele não faz lei e não julga, então cada poder faz a sua função. No período do primeiro reinado, além desses poderes, tinha mais um poder, que é o moderador, que era só do imperador. Por isso absolutismo, tá bom? Uma outra característica importante é a relação do Estado, né, do governo e da igreja. O Brasil era um sistema de padroado, onde o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, para você ter alguns direitos, era necessário você ser católico, né? E o governo, né, tinha uma aliança, então, com a Igreja Católica, tá bom? O sistema de padroado é importante. Hoje não é mais assim. Hoje é uma república, o Estado é laico. Laico quer dizer que o governo não tem nenhuma religião, tá bom? Mas no período era o sistema de padroado, catolicismo, religião oficial do Brasil, tá bom? Vai ter, nessa Constituição, a participação política, muita restrição. Pouca gente tinha direito. Era um voto censitário, ou seja, de acordo com a renda. Mulheres não podiam votar, escravos, indígenas, né? Eram só pessoas que tinham uma quantidade suficiente de terras, né? Inclusive era 100 mil réis, né? Não terras necessariamente, mas dinheiro, né? A terra simbolizava dinheiro. Tinha que ter um valor mínimo de 100 mil réis ali para participar. Na época era muito dinheiro, então as classes mais populares não tinham acesso às decisões políticas, não participavam, bom? Vai ter uma revolta importante chamada Confederação do Equador, que vai acontecer lá na linha onde passa a linha do Equador, né? Região dos Estados Nordestes ali. E a ideia era o quê? Unir esses países, né? E separar, era uma revolução liberal, justamente contra esse absolutismo e essa centralização do poder de Dom Pedro, tá bom? Essa revolta vai ser sufocada, né, por repressão imperial, as tropas do governo vai sufocar essa revolta, tá bom? Que ela não vai entrar em prática. O Brasil vai se envolver num conflito externo também com a Argentina, chamada Guerra da Cisplatina. Cisplatina é a região da Prata ali, né? Que hoje é a atual Uruguai, Argentina. Então, disputa uma região que antes, né, foi fundada por portugueses, né, mas ocupada por espanhóis, região de Sacramento. Então vai ter um conflito ali, vai ter um conflito armado mesmo entre Brasil e Argentina disputando esse território. A Inglaterra vai intervir
e vai colocar esse território independente, que é o atual Uruguai hoje. Então o Uruguai sai desse conflito entre Brasil e Argentina. Esse conflito teve muitos gastos, né? O Brasil investiu, né, em exército, em armamento, e sai meio que derrotado, porque não fica com essa região também, se torna um país independente. Então isso vai desgastando um pouco a questão de Dom Pedro no poder. Dom Pedro não era um cara que tinha a mesma habilidade que o seu filho vai ter depois, Dom Pedro II, tá? Ele não consegue conciliar muitos conflitos que existiam aqui. O Brasil passa por uma crise econômica, né? Muito por conta do aumento das despesas, né? Muitos gastos que o Brasil tem, as exportações, né, começam a diminuir, então começa vários setores a ficar insatisfeitos com ele. Já tem uma questão lá em Portugal, né? Porque ele era filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, da sucessão do trono lá, que está disputando com o irmão dele, estava querendo pegar o trono de Portugal, tinha um conflito um pouco mais profundo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então ele já preocupado com isso, uma série de insatisfações aqui. Por onde ele ia, tinha revoltas, manifestos contra, tem a chamada Noite das Garrafadas, né? Quando ele volta, né, numa viagem, as pessoas recebem, tem apoiadores dele que querem exaltar ele, críticos querem falar mal, e esses grupos entram em conflito, eles jogam garrafadas, enfim, uma grande confusão acontecendo, né? Diante desse fato, pessoal, do agravamento da crise, insatisfação, ele correndo o risco de perder o trono dele lá de Portugal também, que ele era filho do rei, ele toma uma decisão ali, ele abdica do trono. O que é isso? Ele sai, ele deixa o Brasil aqui e parte de Portugal. Só que o herdeiro, o filho dele, tem só 5 anos de idade, Dom Pedro II, não pode assumir. Então, inicia-se a partir de 1831, quando ele abdica o trono, Dom Pedro I, vai para Portugal e deixa o filho dele aqui, Dom Pedro II, que com 5 anos não pode governar, tem o chamado período regencial, que o Brasil não é governado por nenhum imperador, são governados por regentes ali, tá? As regiões do Brasil. Então vai ter um regente que vai eleito por um determinado período, né, por algumas pessoas, e ele vai governar por um período determinado de tempo só. Bom, é o período regencial. Dom Pedro II, né, com 5 anos de idade, então ele vai sendo preparado durante esse período regencial para se tornar imperador. Quando ele vai assumir é só no segundo reinado. Então, nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre esse período regencial, que é um período de grandes conflitos, tá bom? No Brasil, e depois do segundo reinado também. Bons estudos, façam as atividades. Até logo.